Pessoal, a gente vai continuar o assunto sobre geometria analítica. O que é que a gente vai ver hoje? Posição relativa entre duas retas. E aí, pessoal, nós vamos ver retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que ficam um ao lado do outro. Essa é uma das maneiras que a gente tem de representar retas paralelas. Isso se elas forem distintas. Ou então a gente pode ter ainda a reta coincidente, porque a reta coincidente, todos os pontos de uma reta coincidem com os pontos da outra reta. Pode-se dizer que uma reta coincidente é duas retas uma só. Então, assim, por que a gente está vendo isso em geometria analítica? Porque duas retas, no caso das retas paralelas, o ângulo formado aqui, eles são iguais. O ângulo formado da reta com o eixo de x, né? Eles são iguais. Se a gente for considerar a figura, dá para a gente identificar uma reta paralela. Mas se a gente considerar a fórmula matemática, a fórmula reduzida, nós vamos ter o coeficiente angular da primeira reta, vezes x, mais o N1, que é o coeficiente linear. Na reta S, nós temos também a equação da reta. Eu vou colocar aqui o coeficiente angular como M2, vezes x, mais N2. O que é que nós vamos ter na reta paralela? Como é que eu vou identificar se duas retas são paralelas, olhando só a fórmula reduzida da reta? Como o coeficiente angular indica o ângulo e os ângulos numa reta, duas retas paralelas são iguais, então, quando duas retas são paralelas, quando os coeficientes angulares são iguais. Isso, numa retas paralelas distintas, os coeficientes angulares são iguais e os lineares vão ser diferentes. Por quê? A gente viu que o coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo de y. Então, a reta R aqui está cortando no ponto e a reta S está cortando em outro ponto. Porém, os ângulos são iguais, porque elas têm a mesma inclinação. Então, daí nós vamos ter o quê? Quando os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Se os coeficientes lineares forem diferentes, elas são paralelas distintas. Já aqui nós temos a reta R e a reta S. Nesse caso, quando nós temos a equação da reta R e a equação da reta S, nós vamos ver que tanto o coeficiente angular são iguais, como o coeficiente linear também é igual. Então, coeficientes, para ser retas paralelas, os coeficientes têm que ser iguais, coeficiente angular. Aí, o que vai definir se essas retas são paralelas distintas ou são paralelas coincidentes? O que é que eu vou olhar? O coeficiente linear. Se for diferente, essas paralelas, elas não se encontram, não tem ponto em comum. Se forem coeficientes lineares forem iguais, todos os pontos de uma reta coincidem com os pontos da outra reta. Então, isso a gente tem em retas paralelas. As retas também podem serem concorrentes. As retas concorrentes são aquelas que se encontram em algum ponto. Então, se esse encontro de reta forma ângulos retos, pessoal, essa reta concorrente é chamada de perpendicular. Se não forma ângulo de 90 graus, a gente chama a reta de retas concorrentes oblíquas.
E aí, voltando ao caso de como eu vou reconhecer essas duas retas, se elas são um tipo ou outro, né? Vamos dizer, que tipo de concorrentes elas são. Ora, se eu tenho a equação da reta R, M1 vezes X mais N1, e da reta S, vou representar aqui como M2, X mais N2. O que é que eu vou olhar? Para elas serem concorrentes, os coeficientes angulares têm que ser diferentes. Por quê que eles têm que ser diferentes? Porque se forem iguais, não são retas concorrentes, são retas paralelas. Então, para ser concorrente, os coeficientes têm que ser diferentes. Aí, como é que eu vou saber que tipo de concorrente ela é? Eu vou olhar o quê? Se eu multiplicar o coeficiente da primeira reta com o da segunda reta der menos 1, então, pessoal, esse tipo de reta vai ser perpendicular, viu? Então, as retas são perpendiculares quando multiplicando os dois coeficientes angulares, vai dar menos 1. Ou eu posso dizer que o coeficiente de uma das retas vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular da outra reta. Você também pode ter essa definição. Como é que eu vou saber? Vou botar aqui um exemplo. Eu tenho a reta R, a equação da reta vai ser menos 2x mais 3. Se eles forem perpendiculares, então o coeficiente da outra reta vai ser um sinal diferente, ou seja, se aqui é negativo, ele vai ser positivo. E vai ser o inverso desse daqui, ou seja, o inverso de 2 é 1/2. Então, como é que ficaria a equação da reta S, por exemplo, já que a reta R eu tenho? Então, da reta S eu teria y igual a 1/2 de x mais, vou botar aqui 5, coeficiente linear, porque, podem ser iguais? Podem. O coeficiente linear não tem, pode ser igual, pode ser diferente. O que vai diferenciar é isso aqui. Agora, se elas são só diferentes, se não obedecem a essa regrazinha aqui, então elas são paralelas oblíquas. Então, é isso que a gente viu sobre posição relativa entre duas retas. Vocês têm esse conteúdo na página 60 e 61 do livro de vocês. Dê uma olhada lá nos exemplos para fixar mais esse conteúdo. Até a próxima aula.